Mesmo depois de convertido, o apóstolo Paulo chegava a afirmar que ele era o principal pecador. Então Deus o salvou, Cristo o salvou de principal pecador para ser o principal pecador. O que significa isso, né? Tem uma passagem lá em 1 Timóteo 1,15, onde Paulo diz isso, né? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aí muitos distorcem, tiram do contexto essa expressão e terminam passando essa ideia de que a falta de humildade no crente que não se reconhece ainda o pior do pecador, dos pecadores, mesmo salvos. Então eu tenho que crer que eu sou salvo de ter sido o pior pecador para continuar sendo o pior pecador. É uma coisa meio louca. E a questão é se isso é verdade. Então eu não quero polêmica, eu gosto da verdade como ela é, né? Então é importante. Daí nós temos uma questão para observar, que é o verbo no grego eimi, que é eu sou, que está no presente. Então muitos argumentam que por estar no presente, Paulo se via como o pecador, o pior pecador naquele momento. Mas no grego, o presente do indicativo pode ser usado como um presente histórico ou um presente de caracterização. Paulo não está dizendo que continua praticando os mesmos pecados de antes, continua ainda escravo no pecado, continua sendo velha natureza, morto nos seus delitos e pecados, não governado por Cristo, ele vivendo no lugar de Cristo viver. Não, até porque ele fala em outros lugares: hoje já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, daí por diante. Mas ele está falando da categoria de pecadores salvos. A história dele é a mais extrema, é uma questão então de grau de vida, não de persistência no erro. O termo protos, né, é o primeiro, principal. Esse termo não se refere apenas a um número de em maldade, mas a um protótipo. No versículo 16 ele explica o porquê: para que em mim, o protos ou principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo, ou seja, hipotiposim dos que haviam de crer. Então, que é o exemplo, né, a palavra hipotiposim. Então, ele usa o sou para se colocar como o caso de teste definido da graça. É um teste definido. Se a graça alcançou o chefe dos perseguidores, o principal nesse sentido, ela alcança qualquer um. Então, há uma mudança aqui de vocabulário, né? Amartolos e hagios. E aí a gente pode notar que Paulo raramente chama os crentes de hamartoloi, que é pecadores, em suas saudações, né? Ele prefere o termo hagios. Isso serve para chamar a nossa atenção, para o entendimento real de Paulo. Então, quando ele chama de hagios, hagios significa santos, né? Que é de kadosh, ou kodesh, lá do hebraico. Então, significa santo, separado. Isso corrobora com o que estamos falando. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, ele está focando na sua nova natureza em Cristo. Ele reconhece o seu histórico como um pecador para exaltar a misericórdia, mas sua identidade operacional é a de um homem em quem Cristo vive. Isso é muito importante. Portanto, a afirmação de seu pior é um exercício de humildade teológica e reconhecimento do ponto de partida, e não uma descrição de sua conduta moral após a conversão. E alguém que diz, já não sou eu quem vive, não poderia estar também afirmando ser o pior dos pecadores em termos de prática atual. Então, tenhamos cuidado com o que a gente lê. Nós não fomos salvos de piores pecadores para continuarmos como piores pecadores, né? A graça de Deus nos libertou, e se fosse libertados verdadeiramente com Cristo, então busquemos as coisas lá do alto, onde Cristo vive, né?
A Bíblia diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.